A Parashá dessa semana, Be'alotechá, ela começa com uma mitzvah muito especial, que era o acendimento da menorá, que era feito todos os dias no Mishkan, no Templo Móvel, e futuramente também no Beit HaMikdash. Mas o verbo usado para acender a menorá, Be'alotechá, é um verbo que chama atenção. Normalmente, quando a gente vai acender um fogo, a gente fala leadlik e não la'alot. Então, por que aqui no acendimento da menorá, como o próprio nome da Parashá diz, Be'alotechá, quando você acender a menorá, por que a Torá usou esse outro verbo de la'alot e não o verbo de leadlik? Então, a resposta é que duas coisas a gente pode aprender sobre o acendimento da menorá. A primeira coisa, quando o Cohen ele vai acender a menorá, ele precisa ficar com o fogo em cima da vela pelo tempo suficiente para a vela ela poder queimar sozinha. Então não adianta só colocar o fogo e tirar, porque provavelmente ele não vai conseguir ter uma chama bonita. Então fica lá segurando o fogo até o fogo pegar, até o fogo subir, aí sim é considerado que você fez o acendimento correto. Tem uma outra explicação que o Cohen, apesar da menorá ela não ser muito alta, o Cohen poderia, esticando a mão, poderia acender a menorá, mas Hashem quer que o Cohen, quando ele for acender a menorá, ele suba em algumas escadas. Ele vai acender lá de cima, por isso que Be'alotechá, de la'alot, de subir, porque o Cohen tem que subir para fazer o acendimento da menorá, ele vai acender lá de cima. Os nossos sábios, eles falam que tem um paralelo muito forte com o Hinur, com a educação das crianças, quando a gente fala sobre o acendimento da menorá. Então, qual é o paralelo que a gente pode trazer para a educação das crianças, tanto em termos dos pais com os filhos, quanto os professores com os seus alunos? Um primeiro ponto é que a gente tem que acender de uma maneira que a luz que está sendo acesa, você tem que segurar o tempo suficiente para ele poder acender de uma maneira bonita. Isso quer dizer que com os nossos filhos, com os nossos alunos, a gente tem que dar para eles o conhecimento de uma maneira que se torne uma coisa viva para eles, não só uma coisa mecânica, ensinar mecanicamente o que tem que fazer, o que não tem que fazer, não. A gente tem que ensinar com vida, com uma luz, para que eles consigam acender a luz interna deles também, e essa luz eles consigam ter independência, quer dizer, a gente tem que ensinar as crianças para que quando elas cresçam, elas se tornem pessoas independentes, elas vão correr atrás da Torá delas, elas vão correr atrás do conhecimento e do crescimento deles, que eles tenham essa vontade de ter a sua luz própria. Então esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, por que o Cohen ele precisava subir para acender a menorá? Um dos motivos é que quando a pessoa está olhando a menorá lá de cima, ele começa a ver que, olha, sobraram alguns resíduos, tem algumas sujeiras do dia anterior, e se você começar a acender óleo em cima de sujeira, então com certeza a queima não vai ser a queima mais bonita, mais pura que ela poderia ser. Então o Cohen tinha que subir, porque antes de acender, ele consegue olhar lá para dentro para ver se está completamente limpo e o óleo ele está puro para dar o brilho mais bonito, mais forte possível. Assim também, quando a gente vai educar uma criança, a gente tem que fazer de tudo para tirar todas as influências negativas, todos os pensamentos negativos, que tentar manter a criança no máximo nível de pureza. Quanto mais pureza, maior o brilho da Torá que essa criança vai ter. Então a gente tem que tomar muito cuidado com todas as influências, a gente tem que tomar muito cuidado realmente com tudo que as crianças estão se expondo. Por quê? Porque para fazer o acendimento da Torá dessa criança, quanto mais pura ela tiver, o acendimento ele vai ser mais bonito, ele vai ser mais claro, ele vai trazer mais luz para o mundo. Então a gente tem que saber que essa missão de ser pai, de ser professor, é uma missão que mais do que qualquer técnica exige coração, que a gente se importe com as crianças, que a gente realmente esteja preocupado em educar elas, em criar pessoas melhores que futuramente vão ter a sua própria luz. Conta uma história de um professor, ele estava na sala de aula, isso uma história bem antiga, na época que ainda se usavam as canetas tinteiro. Então esse professor ele está lá preparando para começar a aula e ele vê que um amiguinho
vira para o outro e fala: ai, acabou minha tinta, você pode me emprestar um pouquinho de tinta? E o amigo vira e fala: não, não posso te emprestar. O professor escutou, não falou nada, passou algum tempo, esse professor, ele chamou o aluno na lousa, desenhou a letra Aleph e perguntou para o menino, falou: que letra é essa? O menino falou: Aleph. Ele falou: não. Essa é a letra que ensina que quando um amigo te pede alguma coisa, você ajuda ele. Depois ele escreveu a letra Beit na lousa e perguntou: que letra é essa? O menino falou: essa letra Beit. Ele falou: não, essa é a letra que ensina que quando um amigo te pede alguma coisa, você empresta, você ajuda ele. Desenhou o Gimel, o Dalet, até o final, até o Taf, ele ensinou todas as letras do Aleph Beit e sempre com a mensagem: quando alguém te pedir ajuda, você ajuda o teu amigo. Então assim é um professor de verdade, aquele que está preocupado com a educação da criança, com o futuro dela, com o brilho que ela pode trazer para o mundo, assim também com os pais. Bezrat Hashem, que a gente possa realmente passar para as futuras gerações todo o nosso conhecimento de Torá, mas que isso seja feito com pureza, isso seja feito com alegria e principalmente que isso seja feito com fogo, não de uma maneira mecânica, mas de uma maneira que possa incendiar o coração das pessoas, acender o coração das pessoas, para que essa Torá ela possa continuar sendo transmitida de geração em geração. Shabbat Shalom.